quiser rever também, tá? Então, aí já começou a gravação, né? Informar a todos que está sendo gravado. Então, olha, nós temos aí, ó, ponto médio, né? Nós vimos, só para relembrar um pouquinho, né? Na aula anterior, vocês devem estar lembrados, a distância de dois pontos, né? Então, era dado um ponto A, um ponto B. A gente aplicava ali o teorema de Pitágoras, né? E de tal forma que a distância de AB ao quadrado, que seria a hipotenusa, né? Seria a soma dos quadrados dos catetos, né? Que seria lá o XB menos XA, isso na horizontal, né? E na vertical YB menos YA. Então, se eu quisesse a distância, teria que extrair a raiz quadrada aí dessa diferença, tá? Agora é o seguinte, nós temos uma situação, né? Que é dado um ponto A e um ponto B, e um ponto médio aqui, né? Que está à mesma distância, eu posso usar o termo também equidistante. Aliás, no exemplo, né, tem essa questão, né? Determinar lá, ao invés de dar o A e o B para achar o ponto médio, dá o A e o ponto médio e pede para achar o ponto B, né? Sabendo que eles estão equidistantes, né? Aí do ponto médio, tá? Bom, então, o que nós podemos, já que essas distâncias aqui no x são iguais, né? Eu posso dizer que a distância de xp menos xa, né? Que é esse pedaço aqui, ó, embaixo, distância de xp menos xa é a mesma de xb, que é o tamanho maior, menos o xp, tá? Bom, se eu passar o xp para cá, né? Ele vai passar somando, né? Então, vai ficar xp mais xp. E o xa, que está subtraindo, ele vem para cá somando o xb. Então, como é xp mais xp, eu vou ter duas vezes o xp é igual ao xa mais xb. Então, se eu quero só o ponto xp, né, que seria a abscissa aí do ponto médio, né, o valor de x do ponto médio, basta dividir a soma xa mais xb por 2, tá? Então, é a média aritmética aí da soma dos valores de x, tá? Depois nós vamos mostrar o exemplo aí. E no y aqui o raciocínio é o mesmo, né? Então, só trocar lá o x por y, né? Vai aparecer também duas vezes o yp, como a soma do ya mais yb. Então, dividido por 2, de tal forma que as coordenadas aqui, né? O valor de x e de y do ponto P seria xa mais xb dividido por 2 e o y como ya mais yb dividido por 2, né? Então, logo, as coordenadas do ponto médio são dadas por essas duas fórmulas aí, tá? Que é bem simples, né? Somar os valores de x e dividir por 2, somar os valores de y e dividir por 2. Vamos pegar o exemplo aqui, então. Olha, esse primeiro aqui, que está logo embaixo aqui, a resolução, né? Pede para determinar as coordenadas m, né? Que seria o ponto médio, A e B, ponto médio do segmento A e B, sendo dado o ponto A e o ponto B, né? O A sendo menos 1 e 4 e B 5, 2, tá? Bom, então a primeira coisa é achar o xm, né? Que é o valor de x do ponto médio. Então, basta somar os valores de x aqui, ó, menos 1 mais 5, tá? Então, menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 é como se fosse 5 menos 1, dá 4, né? Dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2, tá? Agora, soma os valores, para achar o ym, soma os valores de y, né? 4 mais 2, né? Que seria o ya mais yb, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6, 6 dividido por 2, 3. Então, as coordenadas, ou esse ponto M, é 2, 3, tá? 2 para o x e 3 por y. Tomem sempre o cuidado, né, de deixar sempre nessa ordem, né? Primeiro o x, depois o y, tá? Aqui ele é enunciado e dado também diferente, né? Que é dado o ponto A e o ponto médio, e diz que eles são equidistantes de A e B, né?
Aí pede para determinar o ponto B, né? Então, o que eu teria que fazer, né? Eu tenho o XA, né? Não tenho o XB, então no lugar de XB vai continuar por enquanto XB, que é o valor que eu tenho que achar, né? A abscissa do ponto B, né? Ou o XB, o valor de X para o ponto B. O ponto médio aqui para X, né? Ó, sempre aqui, X e Y, né? Então, o ponto médio para X é 3. E depois, a hora que eu for usar aqui o YM, né? É o 4, tá? Então, eu vou pôr 3, né? O XA é 2, tá? Tá aqui, ó. O XA, que é o valor X do ponto A, né? XA, 2, mais o XB que eu vou determinar, tá? Na fórmula é dividido por 2, né? E aqui não tem denominador, eu posso considerar o 1, né? Então, é 1 vezes 2 mais xb, que dá 2 mais xb, seria igual ao produto aqui, 3 vezes 2, 6, tá? Então, como eu quero xb, é só passar o 2 para lá, né? 6 menos 2, 4. Aqui o raciocínio é o mesmo, né? Eu troco, eu pego o y, né? Do ponto médio, que no caso é o 4, tá? Vou ter também aqui o 3, né, que é o valor aqui do y de A, né, que é o XA, né, que ficou, y, o valor de YA, né, onde que está o YA aqui? Está aqui, né, YA é 3, né, o ponto médio do y é 4, então tá aqui, então cuidado para não trocar os números, né, e aqui eu vou ter o YA, né, o YA é o 3 aqui, né? Que tá no lugar aqui aqui X, aqui Y, né? Se preferir, vocês podem colocar aqui sempre, né? XA e YA, né? Para ajudar aqui na hora de substituir, tá? Então, aqui ficou 3, né? Aqui vai multiplicar em cruz também, né? Da mesma forma. Então, vai ficar 1 vezes 3 mais YB, dá 3YB, igual a 4 vezes 2, que é 8. Então, o 3YB vai ser o 8 menos 3, né? Passa o 3 para lá, subtraindo. Então, YB é 5. Aí, o ponto B, que eu precisava das coordenadas, né? No valor de X ele é 4 e no valor de Y é 5, esse último valor que eu achei aqui. Bom, entenderam aí a explicação, entenderam eu vou parar a gravação, né?